Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, recebendo hoje a podóloga Silvia Sampaio. Mais uma vez, obrigada, viu, Silvia, pela gentileza da presença. Muitas telespectadoras participando, perguntando sobre calo, olho de peixe, dor no calcanhar, e a gente vai esclarecer nesse bloco todas as dúvidas. Obrigada pela participação de vocês. Amo quando o nosso público entra, questiona, e a gente pode aí oferecer um auxílio e uma resposta para as dúvidas. A gente tem mais uma tela, eu queria compartilhar com vocês os sinais e os sintomas. O que é importante você observar aí no seu pé? Gente, primeira dica, ressecamento da pele e perda de pelos na região. Pele muito ressecada, pés muito ressecados tendem a ter rachaduras. Sim, são as chamadas de fissuras. Espessamento da pele, formação de bolhas frequentes. Então, se você tem bolha frequente no pé, tem que ficar atento. Lesão com um núcleo duro, podendo ou não estar associado à inflamação da pele ao redor. Rachadura e sensação de aspereza do local. Pele seca, descamativa e com consistência cerosa. E sensação de caminhar sobre pedras, que é aquele incômodo, porque às vezes as pessoas têm vários calos na sola, né? Sim, sim, judiação. Perde a qualidade de vida ali no ato de caminhar, né? Não tem o prazer em caminhar, né, essa pessoa, coitada. Assim, o ressecamento da pele, geralmente a pessoa não tem calosidade, mas sim a pele ressecada, Tati, por aquela função de usar, por exemplo, assim, depende do serviço. Se for uma faxineira, faz os serviços e usa muito produto químico, descalça, lava quintal, faz tudo, entra em contato direto com os pés com produto químico. O próprio pé resseca. Às vezes o pé resseca por causa da menopausa, às vezes o pé resseca por causa de algum medicamento, ou para diabetes, ou para pressão alta, hipertensão. Então tem que ver, associar isso aí, descobrir por que o pé dela está ressecando. Então, nesse caso, né, a gente vê depois o tipo de hidratação que pode fazer. Esse espessamento, essas bolhas, é muito comum. O seu filho ele vai jogar uma bola e ele vê com aquela bolinha no pé. Foi o tênis que causou, ali teve um atrito, ali já é um início de um calo, entendeu? Lesão com núcleo, algumas pessoas chamam de olho de peixe, outros chamam de calo com núcleo. Isso tem que ser retirado no consultório mesmo, com o podólogo. O olho de peixe, eu vou aproveitar a sua deixa. Várias telespectadoras se questionaram, Tati, por que acontece o olho de peixe? Como é que a gente consegue acabar? Tem cura definitiva, Silvia? O olho de peixe ele já é a segunda fase do calo. Porque a primeira fase vem aquele calozinho, aquela sensação, aquele pequeno espessamento, aquela sensibilidade ali na região, é a primeira fase do calo. A segunda fase já é o olhinho de peixe. Ou seja, é o calo agravado. Agravado. Então o negócio acontece? É um pouco mais sério e complicado de tratar. Isso. Bem no centro do calo, da região do calo, ali que tem uns 2 centímetros mais ou menos do aro dele, bem ali no meio, dá uma ponta queratinizada, meio amarelada, dura. A sensação que as minhas clientes relatam é que elas estão pisando num prego. A impressão que elas têm é que quando elas pisam, tem um prego cutucando. Aquele meinho, aquela parte queratinizada, ela pega uma parte mais sensível da pele, que tem os nervos, né? Já é uma parte mais neural, por isso que dói. Ela já não está ali mais na epiderme, ela já está entrando em contato já com a derme. Então, pega os nervos e dói mais. Aquilo no consultório a gente consegue debastar, pega o enucleador e tira aquele olhinho de peixe lá de dentro. É 5 minutos, a sensação a pessoa sai muito feliz. E aliviada, né? E aliviado. Então tem jeito. Tem jeito. Mas tem que ser um profissional capacitado, né, Silvia? Sim, e a pessoa também tem que acabar com a causa, não adianta ela ir lá, eu retirar aquilo que está causando e ela não ver qual que é a causa. Está pisando errado, é o sapato que está fazendo o calo ali. Quais são as causas mais comuns do calo que depois ele vai piorar para um olho de peixe? Então, uma pisada errada, um sapato inadequado. Mas geralmente a pessoa que tem um olho de peixe, ela pisa errado. Geralmente o olho de peixe... Pela sua experiência na área? Geralmente o olho de peixe ele não vem de calçado, ele vem da forma que a pessoa pisa. Onde ela força mais ali, onde ela está pisando mais. Né? Teria que corrigir essa pisada. E tem muita gente que confunde, pelo amor de Deus, nós não podemos confundir olho de peixe, calo com núcleo, com verruga plantar. A verruga plantar ela tem o mesmo formato, a aparência é a mesma, é até difícil da gente analisar, diagnosticar, né? Quem é quem, mas assim, a verruga plantar já é um vírus. Então ela tem que ser tratada com médico, tem que colocar o medicamento certo, o dermatologista vai indicar o medicamento certo. Ela não pode ser mexida por qualquer, além do podólogo e do dermatologista, ela não pode ser mexida por mais ninguém. Entendeu? O calo com núcleo também não deve ser mexido por mais ninguém, mas não é assim tão preocupante, você entendeu? Então a verruga plantar é um vírus. O olho de peixe é um calo com núcleo.
que aí, tirando esse núcleo, diminuindo esse calo, não precisa passar alivia, medicamento, nada. A verruga plantar já precisa de um medicamento. Interessante. Por isso, um bom profissional capacitado para ele conseguir identificar se é uma verruga ou se é o olho do peixe. Isso, olho de exatamente. Peixe. Perfeito. Conhecendo bastante hoje, né, sobre os pés. Laila, Tati, sobre calos, gostaria de saber como evitar e eu consigo reduzir as rachaduras nos pés? Pensando em prevenção. Sim. Bom, vamos evitar. Posso falar já? Por favor. Vamos evitar. Calçados os mais confortáveis possíveis. Mesmo que você use um tênis todo dia, o tênis, se ele for muito largo ou se ele for muito apertado, ele também traz esse desconforto do calo. Porque o tênis largo, seu pé fica lá dentro batendo, então vai tendo atrito ou na ponta dos dedos ou no calcanhar. E o calçado apertado, já o atrito já a pressão constante. Então, calçados confortáveis, verificar o seu tipo de marcha, se você pisa correto ou não. Se você tem dúvida como que é o seu piso de marcha, olha o seu tênis, olha o seu sapato, olha como que é a sola dele, se ele é comido de um lado, se ele é comido do outro. Porque às vezes é muito nítido, né? O lado direito, o lado esquerdo, enfim, é bem mais desgastado que o outro. Exatamente. Tem aquela coisa, né? Se você tem o joelhinho para dentro, se tem o joelho para fora, tudo isso você vai observar e você vai no ortopedista e ele vai ver como é que você faz para consertar. Logo de quando for criança é a melhor coisa, para não ser um adulto ideal, já né? com o pé com Mas calo. corrigir a pisada aí tem que ser o Corrigir a ortopedista. pisada é essencial. Ver a questão do sobrepeso, se a pessoa não está com sobrepeso. Ah, mas eu sou muito magra também, eu tenho muito calo. Realmente, o pé, quando a gente chama de pé ossudo, aquele que é o pé magrinho? Que é bem magrinho, que os ossinhos são todos ali na mostra, se ele colocar um calçado, por exemplo, de couro, um calçado que não é confortável, também vai fazer calo. Também vai machucar o ossinho ali, batendo na pele direto. Ou seja, são vários fatores de risco, entre aspas, exatamente, desencadeando esse calo. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente para quem tem essa tendência de pisada errada. Os problemas ortopédicos, quanto antes eles forem observados, melhor. Melhor. Tá. A gente tem a tela de como tratar e prevenir para a gente reforçar esses cuidados e colocar em prática, que é mais importante, né, Silvia? Porque às vezes não adianta visitar um podólogo, né, cuidar e continuar mantendo o erro, porque vai voltar o calo. A gente fala que é 50-50, né? 50% o podólogo faz e 50% você faz na sua casa. Então, olha lá, gente, para tratar e prevenir. A gente tem ali o primeiro, desbastar os calos para alívio do incômodo. Isso com podólogo. Pelo amor de Deus, não vão... Podólogo tem que fazer isso. Não vão querer chegar em casa, pegar tesoura, gilete e ir lá mexer no seu calo. É podólogo que vai diminuir o calo. É podólogo que vai diminuir. Uso de separadores de dedos e protetores de calos. Uso de cremes e emolientes para hidratação da pele. Cremes contendo ácido salicílico, pois esse ácido vai agir na dissolução da queratina endurecida. Uso de antibióticos com prescrição médica em caso de infecção por fungos e bactérias, que foi o que a gente comentou. Às vezes as pessoas confundem o olho de peixe com a verruga. E aí, verruga tem que ser tratada com medicamento. Sim. Mas olhando assim, a aparência é muito semelhante. Visualmente é bem Engana semelhante. muito, sim, né? Sim. Por isso, um profissional capacitado para dar o diagnóstico. Se é verruga, tratamento com antibiótico, ou se é um calo, um olho de peixe, e aí sim o podólogo consegue resolver o problema ali. Cirurgia para correção das articulações do pé ou deformidades causadas pelo atrito excessivo na pele. Diabético, o pé de diabético sempre merece uma atenção redobrada, né? Tem que ter muito cuidado, passar sempre por um podólogo regularmente para evitar a úlcera nos pés, né? A popular úlcera dos pés dos diabéticos. Tome precauções extras se você for idoso ou se os seus vasos sanguíneos têm problemas. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí. O que a pessoa pode fazer em casa, tá? A pessoa chegou do trabalho com o pé ali que está uma região dolorida. Ela pode pôr um pé de molho na água, ela pode botar um olhinho essencial, um olhinho de amêndoas que seja, massagear aquela área ali, entendeu? Secar, hidratar e trocar aquele calçado, não usar mais. Ela jamais vai tentar desbastar em casa com uma tesoura ou com uma gilete, alguma coisa assim. Ela não pode fazer. Ela não vai usar nenhum produto à base de ácido salicílico. Isso quem indica é o dermatologista. Porque o ácido salicílico ele é queratolítico, ou seja, ele vai quebrar aquela queratose que tem em cima, ele vai corroer. Se a pessoa põe aquilo numa pele que tá boa,
vai correr a pele boa também, não é o que a gente quer. E tem que usar na quantidade certinho, certa. né? Então, isso é o dermatologista ou até nós podólogos podemos indicar alguma coisa. O pé diabético, é o que você falou, o pé diabético ele tem ulcerações assim enormes. Qualquer pressão no corpo, principalmente nos pés, a gente já tem que observar. Calçados que têm a costura por dentro muito grossa, meias com costura grossa, tudo isso tem que ser observado, principalmente no pé diabético. A gente recebeu uma pergunta, achei bastante interessante, Silvia, eu queria que você comentasse um pouquinho. A Áurea Celeste de Carvalho se manifestou. Tati, eu não tenho calo, mas me incomoda muito o calçado que eu uso machucando o calcanhar. A impressão que eu tenho aqui com a mensagem dela é que o calçado que ela usa machuca o calcanhar, mas ela não tem calo. Eu imagino que seja um calçado sem salto. Sim, estilo rasteirinha. Assim, as pessoas falam assim, eu não vou usar um calçado de salto alto para não magoar meus pés, né? Para não ferir meus pés. Na verdade, a pessoa não pode usar rasteirinha também a vida toda, 24 horas por dia. Chinelinho, rasteirinha, sapatilhas baixinhas, não podem. Porque isso causa um sobrepeso. O nosso corpo faz um sobrepeso no calcanhar. Então, ela teria que ver a forma como ela marcha, como ela pisa, ela tem que fazer o esforço também na planta do pé. Seria o ideal que ela usasse, pelo menos trocasse assim durante o dia. Um saltinho pequenininho. Uns 2, 3 centímetros. Porque ela pode ter um sobrepeso também. Se ela for uma pessoa que tem um sobrepeso, é mais peso ainda em cima do calcanhar. Acho que é um ela tem que importante. Ela tem que distribuir esse peso, não pode ficar tudo no calcanhar. Áurea, que a gente não tem, né, o seu peso e a gente não sabe exatamente o tipo de calçado que está machucando o seu calcanhar. Mas eu me lembro de outras entrevistas com a própria Silvia que ela fez essa alerta importante. Muitas pessoas tendem a usar só o calçado sem salto nenhum. A rasteirinha, a sapatilha, o chinelinho. Sim. E o excesso desse calçado sem salto, ele tende a causar a dor no calcanhar. Pelo sobrepeso sempre do corpo atrás. E a gente tem que equilibrar isso colocando um saltinho. Um saltinho, para relaxar, descansar o pé, distribuir o peso do pé, o peso do corpo. Mesmo pode ser que ela fale assim, mas eu não tenho sobrepeso. Mas ela tem que distribuir isso daí. Então tem que ver se ela não está calçando direto o mesmo nível de calçado. Essa é uma dica boa e fácil da gente colocar em prática, certo. Né, Silvia? Temos uma última tela para a gente também compartilhar com vocês. Olhem só. Os cuidados finais. Então, não retire os calos com objetos cortantes. A Silvia, inclusive, reforçou isso por diversas vezes. Ferir o calo porque ele vai crescer de volta. Gente, é podólogo que tem que mexer no calo. Sim. Aplicar substâncias corrosivas na pele saudável, pois há risco de queimadura, que foi justamente sobre o ácido salicílico que nós comentamos. É dermatologista que vai fazer a aplicação correta na quantidade correta. Porque às vezes a gente vai querer cuidar, só que a gente não sabe, não entende, Sim. e vai piorar a situação, né? Aí vai lá no farmacêutico, pede um produto. Você vê muita receita com comprimido de AS, né? Você fala assim, pega o ácido salicílico, amassa e passa lá. Gente, pelo amor de Deus, o que serve para outra pessoa não serve para você. Tá? É perigosíssimo. Não vai nessas fórmulas caseiras que não dá certo. Esse tipo de coisa não dá certo, o medicamento. A Silvana Neto participou de Minas Gerais, Além Paraíba. Beijo para todos de Minas. Obrigada, Silvana. Tati, eu não tenho nenhuma dessas patologias, mas meu calcanhar direito costuma rachar com muita frequência. Qual pode ser a causa? A própria aspereza, o ressecamento. Tem que ver se ela não tem ressecamento. De repente, uma pele muito ressecada. Exatamente. Às vezes a pele dela é muito fininha e não é tratada ali. Tem que ver a hidratação. Ela tem que... Assim, se for, ou ela hidrata com um cremezinho à base de lanolina, se for uma coisa, uns rachinhos bem, umas fissuras suaves, ou se ela achar que é uma coisa muito forte, ela pode pedir para manipular alguma coisa à base de ureia, que a ureia já é um concentrado mais forte. Tá. Entendeu? E assim, passou o creme à noite, passa um filmezinho, um plástico filme, e vai dormir com os dedinhos de fora, para o dedinho também não transpirar dentro do plástico. Para não dar um pé de atleta, não dar uma micose, entendeu? Só no calcanhar. Hidrata o pé, passa o filme e vai dormir. Ou pega uma meinha velha, corta a parte dos dedos e põe no pé, para hidratar. Gostei, dicas práticas. A Eva Aparecida da Costa também participou, ela ligou pra gente de Santa Rita do Novo Destino, Goiás. Goiás. Obrigada, Goiás, pela audiência. Beijo para você, Eva. Tati, há mais de 10 anos sofro com cravos nos pés. Cravos? Calos, acho que deve ser calos, né? Acho que aqui digitou errado o pessoal do call center. Me consultei com uma dermatologista e ela me disse que é por conta da forma com que eu piso. Tem solução?
Gostaria de saber se eu preciso fazer uma cirurgia. O que é viável no meu caso? Aqui, provavelmente 10 anos sofrendo com os calos, a dermatologista comentou para ela, Silvia, que é a forma da pisada errada. A marcha dela. A ortopedista para corrigir a pisada da Ingrid. Sim, a ortopedista também, ela deve ter indicado uma palmilha para ela utilizar, né? Hoje em dia tem almofadas e palmilhas, principalmente as palmilhas à base de silicone, que tem a proteção ali onde nasce o calo dela, onde nasce mais, para ela poder colocar uma palmilha de acordo. É o que tem de melhor. A dermatologista deve ter indicado isso. Agora, se não indicou, pergunta, tá? Volta lá na dermatologista. Dependendo do caso também, é o caso cirúrgico, que é o ortopedista ele vai fazer um lixamento nesse osso que está causando o calo. Mas nem sempre esse lixamento, essa cirurgia resolve também, entendeu? Mas é preciso ela voltar no ortopedista ou mudar de ortopedista e ver qual palmilha que ele indica para ela poder usar. Jaqueline fez uma pergunta interessante, também de Minas Gerais. Beijo, Jaque. Tati, aquele calçado tipo Anabela, é o mesmo efeito da rasteirinha ou é melhor? O Anabela é melhor. Que aquele salto é mais plataforma, né? Isso. O Anabela é melhor. A pessoa pode utilizar a Anabela que não tem problema nenhum. Ele nem faz tanta força no calcanhar, como ele também não faz tanta pressão na almofada do pé. A Anabela é um bom calçado. Mas também a pessoa não vai usar todos os dias, pelo amor de Deus. E das 7 da manhã às 8 da noite. Exatamente. Né? É um dia o problema é o excesso. É o excesso. Mesmo a sandália, né, de salto fino ou calçado de bico fino, pode ser usado, mas o problema é ficar muito tempo, usar dias seguidos. Exatamente. Ou muitas horas no mesmo dia. Gente, a gente trocar o calçado todo dia, né? Fala assim, eu não tenho tanto calçado para trocar todo dia, mas são 7 dias da semana, 3 calçados basta. Entendeu? Você troca, você já evita fungos, você já evita a deformação da planta do pé. Então, vamos trocar o calçado. É o ideal. A Gelane comentou que o pé dela racha com muita frequência. Ela usa creme, mas sempre volta os rachos. Me parece, eu sou totalmente leiga, mas pode ser uma pele extremamente ressecada. Extremamente ressecada. Algum problema hormonal. Pode ser também, né? Ela falou que sempre voltam os rachos? Então, pode ser algum problema hormonal. Se não for a questão do sobrepeso, se não for trabalhar com produtos químicos, pode ser alguma coisa da saúde dela mesma, hormonal. Ela tem que verificar o que está acontecendo. Que foi o que a gente comentou, a pele que transpira muito, que aí tem que cuidar para não dar chulé, né? Mas Exatamente. A pele que transpira, o pé que transpira muito, ele tende a ter bem menos calos, porque aquela pele vai estar sempre hidratada. Sim. O pé ressecado, que não transpira, ele tende a ser muito ressecado. Sendo ressecado, tende a causar rachaduras. Exatamente. Então, a gente tem que hidratar esse pé de alguma forma. Tem que hidratar. E tem que tomar muito cuidado com essas fissuras. Essas fissuras, elas ficam ali expostas, ela é fonte de bactérias, entendeu? Ali pode dar uma erisipela, pode dar uma outra doença maior, porque está ali abertinho para as bactérias entrarem. Então, não fiquem com essas fissuras no pé, gente. Trata. Tem que tratar, tem que cuidar. Nem que você me passe um cremezinho à base de própolis, sabe? Se vai no dermatologista, ele vai indicar uma indicação legal. Se não indicar, vai no podólogo. Às vezes, a gente costuma trabalhar multidisciplinar, podólogo e dermatologista. Em parceria, né? Exatamente. Mas tudo tem solução, não fica sofrendo. Não pode ficar arrastando, porque a tendência é piorar. Aumentar. A célula tem memória, né? Então, quanto mais tempo a gente deixa aquela célula engrossando ali no pé da gente, a gente tira, volta, tira, volta. Olha, se você faz o tratamento mensalmente, é um tratamento de 6 meses. 6 meses que você vai no podólogo direitinho, a calosidade melhora e você troca aquele calçado ou o que está causando, né? Começa a pisar direito, começa a observar. A gente não pode trocar de trabalho, infelizmente, né? Tem muita ocupação que causa a calosidade na pessoa. Mas vamos mudar o que pode. Obrigada, viu, Silvia? Imagina, eu que Vou agradeço. divulgar os contatos da nossa convidada, falando um pouquinho hoje sobre saúde dos pés. Várias dicas, né, que a gente pode colocar em prática a partir das orientações da podóloga especialista, que a gente possa ter te ajudado ou mesmo te motivado a procurar aí na sua cidade, no seu estado, um profissional capacitado. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas, né, vai deixando ou vai tentando cuidar em casa, mas piora muito o quadro. Aí lá na frente você vai ter muito mais trabalho, o sofrimento vai ser muito maior. Sim. E o investimento, inclusive, no tratamento vai ser muito maior. Tati, uma dor no pé causa um problema na coluna. A pessoa começa a pisar errado, né? Então vamos tratar, prevenir. O quanto antes. O quanto antes, tá bom? Obrigada. Nada, eu agradeço, gente. Obrigada. Volte sempre.